Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e o tema de hoje eu vou compartilhar com vocês como foi que eu consegui tirar o meu visto de turismo, né, o meu visto americano. Então, gente, fica até o final desse vídeo para vocês receberem algumas diquinhas que eu utilizei no dia da minha entrevista e que com certeza contribuíram para minha aprovação. Mas antes da gente continuar esse vídeo, deixe bastante curtir aí para mim, para me trazer mais vídeos assim. E também se inscreva aqui nesse canal, né, pra gente aumentar a nossa família aqui no YouTube. E se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue lá, é @vivenemassachusetts. E no Instagram vocês vão ficar sabendo mais como é o meu dia a dia mesmo, de fato, aqui nos Estados Unidos, né? Tudo que acontece comigo aqui, eu praticamente posto tudo lá. Então, me segue lá também pra gente estar interagindo mais. Eu e o Luiz, a gente resolveu preencher a nossa própria DS 160. Isso foi uma opção nossa, porque a gente queria saber exatamente o que estava escrito ali. Não que uma empresa não possa fazer isso por você. Eu acredito até que é muito viável quando você não se sente segura preencher. Porque afinal de contas, gente, é caro, não é barato. Se você preencher algum detalhe errado, pode ser que isso custe o seu visto, né? E que você seja prejudicado por isso. Mas a gente estava muito confiante, né, na nossa decisão. E a gente sabia exatamente o que a gente tinha que preencher. E na hora, a gente realmente queria saber cada detalhe. A gente não queria perder nenhum detalhe na hora da entrevista. Como eu moro no Mato Grosso do Sul, então eu tenho a opção de escolher 2 consulados, né? A gente pode ir tanto em Brasília quanto em São Paulo. Eu optei para ir por São Paulo porque o Luiz é de lá, então a gente aproveitou a nossa saída pra gente passar o final de ano com a família dele. A gente já uniu o útil ao agradável, mas mesmo assim, quando a gente foi tirar o nosso visto, a gente ficou num hotel próximo do consulado, e aí está a minha primeira dica. Se você for ficar num hotel, fique num hotel próximo do consulado para que você não perca muito tempo no trânsito. E outro detalhe, chegue um dia antes para você ir até o consulado, saber qual é o trajeto que você vai fazer, qual é a distância que você vai, se tem estacionamento, se não tem, você vai utilizar o transporte público, qual você tem que fazer, qual é o horário. Então, para você saber cada detalhe certinho, para você não correr o risco de chegar atrasado. E, gente, os americanos são extremamente pontuais, então seja pontual no dia da sua entrevista. A nossa entrevista, né, foi dividida em 2 dias, né? O primeiro dia a gente foi para tirar as digitais e entregar a foto que a gente tinha tirado. E se eu não me engano, acho que a gente tirou uma outra foto lá no dia também. Não me recordo muito bem. Mas esse dia também é super tranquilo e não tem muito o que falar sobre esse dia, não. É bem mais tranquilo. Agora, o segundo dia, aí sim foi a entrevista, é algo muito decisivo, é a parte mais importante mesmo do visto, que é ali que você vai saber se você foi aprovado ou não. Uma das dúvidas que eu tinha muito, eu e o Lu, a gente pesquisou muito, leu muito, conversou com pessoas que já tinham tirado o visto, era que tipo de roupa, né? Como eu deveria ir, como eu deveria me comportar. A roupa que eu escolhi pra ir no dia da entrevista, eu fui com uma calça jeans mesmo, um sapatinho mais social, uma blusinha mais assim, cor neutra, nada com decote, nada disso, gente. Eu até aconselho vocês a irem bem vestido, mas sem exagerar, né? Sem perder ali a mão, que você não tá indo numa festa, num baile, mas você também não tem que ir muito mulambento. A maquiagem, né, as mulheres aí de preferência uma maquiagem mais nude, né, mais neutra, sem muito exagero, na cor de batom, batom forte, muita sombra. Então é aquela maquiagem mais nude durante o dia, aquele aspecto assim, tô maquiada, mas não tô, sabe? Tem que ser mais ou menos assim. O cabelo também, você não precisa ir no salão, fazer cachos, penteados e nada disso. Então, vá com o cabelo lavado, escovadozinho ali, bonitinho. A mesma coisa serve para os homens. Não precisa ir de camisa social, de gravata, sapatos, algo mais social, mas assim, casual também, né? Nada muito exagerado. O homem também tem que estar com a barba feita, o cabelo também penteado, alinhadinho, né? Então assim, você tem que realmente, ambos tem que ir apresentáveis. Então a gente se preparou muito em relação a isso. A gente sabia exatamente como a gente deveria estar lá. Mas é claro que tem um quesito nervosismo. E isso é algo que a gente praticamente não consegue controlar. Eu não vou falar aqui pra vocês esse vídeo, tentar acalmar vocês, tentar falar pra vocês, justificar, né, por que é tão importante a gente estar calmo. Eu não vou fazer isso nesse vídeo, porque eu realmente fiquei muito nervosa. Essa foi a minha experiência. Eu acredito que 99% das pessoas ficam nervosas na hora, e realmente o nervosismo é algo que pode atrapalhar na hora da entrevista. Por mais que vocês estejam nervosos, tentem manter a calma. Eu sei que é difícil, gente, eu sei. Eu mesmo vivenciei isso e realmente é quase que
que impossível a gente manter a calma nessa hora, porque o medo é tão grande, a inseguridade é tão grande que, assim, é impossível, não dá, realmente não dá. Mas a gente pode tentar exercícios de respiração lá na hora e tentar ficar o mais confiante possível, ficar rezando, sei lá, você faz o que você quiser, mas tenta se distrair e não ficar pensando só naquele momento ali da entrevista, porque isso realmente dá uma ajuda ali a gente acalmar um pouco. Na noite que antecedeu a entrevista, a gente procurou fazer uma janta bem leve, a gente ficou no restaurante mesmo do hotel, a gente não saiu, a gente quis dormir cedo e foi bem assim difícil porque a gente tava muito nervoso, tava com medo de perder o horário também, mas a gente tentou ficar o mais calmo possível, a gente procurou não comer nada estranho, né, nada de diferente, porque isso é muito importante, gente, porque a gente tá tão nervoso que isso mexe também com o nosso organismo, pra não correr o risco de passar mal, né? Tem gente que fica nervoso, dá enjoo, dá diarreia, entendeu? Dá uns piriri. Então a gente tem que evitar ao máximo. Você sabe que não é obrigatório levar a criança, mas como a gente tá vindo pra um outro estado, então a gente levou a Sophie, não deixou ela com ninguém da família do Lu, né? Com a mãe dele, nem nada. Então a gente resolveu levar ela. Uma observação que eu tenho pra fazer pra vocês é que a criança, ela pode ajudar muito na hora da entrevista, como ela também pode atrapalhar muito. Então tem que tomar muito cuidado com o que você fala pros filhos, porque criança é uma esponjinha. Às vezes vocês estão conversando entre casal e a criança tá brincando com o brinquedinho ali no canto, mas ela tá prestando atenção e ouvindo em tudo que os pais estão falando. Então tem que tomar muito cuidado com a criança por conta disso. Eu e o Lu, a gente tinha como decidido, né? A gente iria tirar o visto de turismo pra gente vir aqui, pra conhecer. A gente já aproveitaria essa vinda aqui pra conhecer e passar na Disney pra comemorar o aniversário da Sophie, já que ela faz aniversário em janeiro e o Luiz também é de janeiro. Então a gente já ia aproveitar essa vinda pra tá levando ela na Disney. Nós nunca tínhamos expressado o nosso desejo pra Sophie de vir morar, né, aqui nos Estados Unidos, de estudar. Ela nunca soube dos nossos planos, então foi algo muito fácil, né, porque realmente ela só sabia o que a gente iria vir fazer aqui naquele momento. Pro dia da entrevista a gente levou todos os nossos documentos que comprovassem vínculo, né, com o Brasil. Então a gente levou uma pasta. Eu peguei essa dica, eu não sei se foi em algum site ou se foi em algum canal do YouTube, mas eu coloquei todos os nossos documentos dentro de uma pasta transparente. Eu acredito que isso talvez conte alguma coisa, né, porque ele já meio que tem aquela visão que tem vários documentos ali e não sei se isso conta muito, mas eles não pediram nenhum documento pra gente na hora da entrevista. Aliás, eles nem fizeram tanta pergunta assim, gente. O cônsul, ele foi super gente boa. Na hora que a gente chegou lá, que ele pediu pra gente colocar as nossas digitais, a gente foi colocar a nossa digital e a Sophie quis colocar a digital dela também. Então a gente ficou meio assim nervoso na hora, não sabia o que o cônsul ia pensar daquilo, mas aí ele levou numa boa, ele pegou até, pediu pra ela ficar na ponta dos pés pra ela tentar colocar a digital dela, né, de brincadeira, é claro, porque não tem necessidade nenhuma dela colocar a digital dela. E isso, querendo ou não, já deu uma descontraída ali no clima, então a gente tava muito tenso na hora e quando isso aconteceu, a gente começou a ficar um pouco mais calmo, mais tranquilo e agir com mais naturalidade. Então, às vezes, a criança, ela pode ajudar e muito, né? Nesse aspecto, ela ajudou e muito a gente. Ele começou a fazer perguntas só pro Luiz e ele fez algumas perguntas em relação a serviço, né? Quanto ele ganhava, quantos funcionários ele comandava, sobre a empresa dele. Depois que ele fez as perguntas pro Luiz em relação a isso, que foram, se eu não me engano, acho que umas 5 perguntas em relação a serviço, quanto ganha, como era o funcionário, a empresa. Aí ele pegou e perguntou pra mim, né? Quanto tempo eu trabalhava com meu pai, sobre a empresa do meu pai. Mas também foram poucas perguntas em relação a isso e nada mais. Eu acho que você já deve ter ouvido muito disso, mas sejam objetivos na hora de responder. Se limitem a responder exatamente o que eles te perguntam. Qual é a cidade que você pretende ir para os Estados Unidos? Você se limita a responder apenas a cidade, né? Então, qual é a cidade? Orlando. Você tem casa própria? Sim. Onde você trabalha? Trabalho na empresa tal. Quanto tempo você trabalha? X anos. Então, não fique dando voltas, não fique tentando remendar respostas ou tentar complementar as coisas, argumentar as coisas. Isso dá margem para eles fazerem mais perguntas para vocês. É nessas perguntas que eles vão fazendo a mais
mais, que a gente começa a ficar mais nervoso, mais tenso e realmente às vezes pelo nervosismo a gente acaba se contradizendo. Então, sejam verdadeiros, falem sempre a verdade. Aí ele pegou os nossos passaportes, né? O nosso passaporte estava com ele e daí ele saiu do guichê e foi lá pra dentro da sala. A gente achou um pouco estranho, a gente ficou meio inseguro naquela hora e eu e o Lu olhavam um pro outro, mas meio assim querendo conversar, mas a gente também não queria, porque afinal de contas eles ficam te observando a todo momento. E aquele lugar tem câmera pra tudo quanto é lado. Então, qualquer reação sua diferente ou de alegria, de tristeza, pode chamar a atenção deles e isso gerar talvez mais perguntas. Na hora que ele chegou, ele já passou um papel pra gente. Aí ele falou: sejam bem-vindos aos Estados Unidos, né? Welcome to United States of America. A vontade é gritar, mas a gente mantém a pose sem ter muitas expressões ali de felicidade, né? A gente manteve ali a nossa pose, só tipo, obrigada, dá um sorrisinho assim de cantinho de boca, assim, bem tranquilo. E pra descontrair mais uma vez, a Sophie pegou e olhou pra mim e pro Lu e falou assim: pai, agora a gente pode ver as princesas? Na hora, a gente olhou pro cônsul pra saber qual seria a reação dele. E ele começou a dar risada, né? E olhou pra ela e falou assim: agora você pode ver as princesas. Deu uma risadinha ali, conseguiu também tirar um pouco aquela tensão que a gente tava, que realmente a nossa reação na hora que a gente recebe a aprovação é de gritar, de querer fazer a festa. Que afinal de contas, gente, né? Porque tem muitas pessoas que têm a negativa, então realmente é muito difícil, não dá pra gente saber se a gente vai conseguir mesmo ou não. Mesmo tendo os requisitos necessários pra você ter o visto, é uma incógnita, né? A gente nunca sabe quem realmente consegue, quem não, quais são realmente os critérios que eles utilizam. A gente só realmente vai com a esperança de ter a aprovação e a gente fica ali torcendo cada minuto pra que realmente a gente saia de lá com o visto aprovado. Depois que a gente teve esse momento aí com o cônsul, né, de distração. E, gente, é algo tão estranho na hora que você tem a aprovação, que eu e o Lu, a gente ficou assim: a gente foi aprovado, a gente conseguiu, sabe? Não caía a ficha. Realmente eu não sei explicar pra vocês o que a gente sentiu naquele momento. A gente se sentiu muito grata, a gente só sabia agradecer a Deus e falamos assim: meu Deus, é real, é real. Essa foi a história de como eu consegui o meu visto de turismo americano. E, gente, a única coisa que eu tenho pra falar pra vocês é que realmente se preparem. Se vocês não preencherem a DS de vocês, leiam, releiam várias vezes, vão com cada detalhe aqui, ó, marcado, cravado na cabeça. Se limite nas respostas, não fiquem dando volta e conversando fiado, né? Se vocês forem levar os filhos, muito cuidado, prestem muita atenção que vocês conversem com as crianças, porque às vezes as crianças ali na hora sem intenção pode colocar tudo a perder, como também pode ajudar e muito, como foi o nosso caso, porque realmente a Sophie, eu acho que ela foi um diferencial muito grande. Eu conheço outras pessoas também que levaram o filho para entrevista e que realmente fizeram a diferença, deram aquela descontraída ali na hora. E querendo ou não, criança, ela sempre bate um pouquinho ali no coração, né, do cônsul. Quando a gente chega ali no guichê, eles estão com aquela cara bem fechada, sabe, bem sérios. E quando tem uma criança, eles já mudam um pouco a fisionomia, conversa com você de uma outra maneira. Então é isso, pessoal. Beijo, fiquem com Deus e até sábado. Fui!